Olá, está no ar o Conexão Unifeso e no programa de hoje vamos conversar sobre o bullying nas escolas no primeiro bloco. E logo na sequência vamos conhecer o trabalho da cantora Verônica Bonfim, uma das atrações especiais do Festival Poeterê, que vai acontecer no dia 25 de novembro no Centro Cultural Feso Proarte. É um minutinho só, não saia daí. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. E hoje estamos aqui com a Daniela Quimos Dias, que é psicóloga do SESO e também terapeuta familiar. Seja muito bem-vinda, Daniela, ao nosso programa. Daniela, eu queria que a gente começasse, situando um pouquinho o que significa o bullying, qual o conceito desse problema? Bom, bullying quer dizer intimidação. Esse termo é utilizado para nomear atitudes de agressividade direcionada a uma outra pessoa que não tem condições de se defender, seja por questões psíquicas, seja por questões físicas, seja porque ela está em minoria. Essas atitudes são deliberadas por parte do agressor, ou seja, não é um comportamento reativo, né? O bullying tem um caráter repetitivo, sistemático e é sempre com a intenção de ofender o outro, de humilhar o outro e de causar danos ao outro. Quais são as formas de bullying? Existe o bullying verbal, que é expresso através de xingamento, de apelidos pejorativos, de palavrões. Existe o físico e material, então físico através das agressões, empurrão, beliscão, socos, material através de furto de material, dano ao material do colega, né? O psicológico e o moral é através da humilhação, da exclusão, da chantagem. E o bullying virtual, que é o bullying que usa as ferramentas tecnológicas, né? E a internet, o cyberbullying e a internet. Agora, dentro dessas diversas formas que você está citando, tem alguma que seja, assim, considerada mais agressiva, assim, que vai causar um dano maior na vida social dessa pessoa, desse adolescente? Que geralmente o bullying é muito comum na escola, né, no ambiente escolar. No caso dessas formas, tem alguma que seja, na sua avaliação, do tipo a pior de todas? Eu penso que a pior forma, é difícil eleger qual é a pior forma. Eu penso que depende do tempo de exposição a esse tipo de agressividade, a forma, né, a qualidade dessas agressões, isso que vai definir qual a pior forma. E agora, o cyberbullying, ele tem algumas características, porque ele toma uma proporção muito grande, né? Ele extrapola os muros da escola. Então, todas aquelas ofensas que ficariam restritas ali a um espaço tomam uma proporção muito grande. E, além disso, o agressor, ele se utiliza do anonimato. Então, ele se sente bastante livre e à vontade para expressar toda a sua agressividade. E um outro ponto é que, como essa agressividade, né, não acontece presencialmente, a capacidade dele de se colocar no lugar da vítima não existe. Então isso prejudica sobremaneira a capacidade dele de se colocar no lugar do outro, a capacidade dele de parar as suas atitudes. Agora, tem muita gente que acha que o bullying, né, é um fenômeno de agora, uma expressão recente, né, e que muitas vezes sempre teve essas questões de apelido no colégio, né, de certas brincadeiras, e que no passado não eram consideradas bullying, pelo menos não tinha essa denominação, né? Como que você vê esse ponto? Bom, para começar diferenciando que de fato nem tudo é bullying, né? Bullying tem características específicas. Então, são agressões deliberadas ao outro, repetitivas, né? Tem um caráter repetitivo, sistemático. O outro não consegue se defender. Então, o bullying, como outras violências, assim, ele depende do silêncio da vítima. Ele depende da vítima não conseguir expressar o seu sofrimento, não conseguir pedir ajuda, não conseguir uma intervenção de um adulto, seja dos pais ou seja de alguém da escola.
Isso é bullying. Então, nem tudo é bullying. Outras coisas são briga entre alunos, por exemplo, falando exatamente do contexto escolar, né? São desavenças. Isso faz parte, a agressividade faz parte do comportamento humano. Agora, o bullying é estudado desde a década de 70. A partir de 1990 é que houve um maior aumento nos estudos. No Brasil, existem poucos estudos a respeito do bullying, né? Agora, o fato de não ser nomeado anteriormente não quer dizer que não existisse, né? Assim como hoje a gente lida com déficit de atenção, por exemplo, que às vezes as pessoas questionam se isso de fato acontece ou não, né? A gente tem que pensar que outras coisas não eram nomeadas, isso não quer dizer que não acontecesse. E dentro desses estudos, já foram identificadas algumas características mais recorrentes na escolha das vítimas, ou seja, aquelas pessoas que costumam fazer a prática do bullying, elas têm um padrão de comportamento também? Quem pratica? Isso. Em geral, eles são pessoas que têm muitas dificuldades com as regras sociais, têm poucas habilidades de se colocar no lugar do outro, por exemplo, então a empatia é uma dificuldade. São pessoas que, para chamar atenção, né, tudo bem ser à custa do outro, né, da humilhação do outro, da exposição do outro. Então ele tem essa dificuldade de perceber o limite nas suas brincadeiras. Eles são pessoas mais manipuladoras, então uma grande dificuldade de reconhecer a sua responsabilidade nas situações, né? Em casa, em geral, são jovens que têm uma relação de enfrentamento com os pais, dificuldade, por exemplo, de contribuir para a casa, para a manutenção da casa, porque ele acredita que tem um outro que seja responsável por isso, que não ele. Uma relação de superioridade com relação aos funcionários da casa. Então, ele tem algumas características. Já aquele que sofre o bullying, em geral, ele é uma pessoa que tem mais frágil emocionalmente, ou que na escola, por exemplo, ele tem alguma diferença marcante, que já, de repente, deixa ele numa posição diferente. Mais exposto, né? A esse diferente tipo com relação aos outros, que isso pode ser utilizado para colocá-lo numa posição de vítima. E você acha que o bullying, ele vem de casa? Bem, o bullying é um fenômeno relacional, né? Então, a forma como esse jovem, como essa criança vai se relacionar, tem muito da forma como ela aprende a se relacionar na família, né? Como ela se relaciona com seus pais, como ela se relaciona com outras autoridades na sua casa, com outras figuras da sua família, né? Então, essa forma de se relacionar é a forma que ela traz para a escola. E como é que você vê o papel da escola nesse contexto de prevenir, de combater o bullying na medida que ele é identificado, percebido pela parte pedagógica, pelos os professores, os orientadores pedagógicos, os psicólogos? Eu acho que a escola tem um papel fundamental. Primeiro, de estar muito próximo do aluno, porque é a partir dessa proximidade, dessa relação próxima com a criança e com o adolescente que ela vai perceber se tem alguma coisa acontecendo, né? Em segundo lugar, eu acho que a escola tem um papel muito importante na informação, porque esse jovem tem que ter muita clareza de que o seu comportamento tem um limite entre uma brincadeira agressiva e a violência. Então precisa estar claro para ele, né? Essa diferença precisa estar clara, porque ele precisa se colocar no lugar do outro, ele precisa se fazer a pergunta de se ele gosta daquele tipo de atitude, se ele gostaria que agissem assim com ele. Parece uma coisa simples, mas é um exercício de autorreflexão, né? Eu acho que também é muito importante que a escola tenha uma escuta, né, com relação ao estudante que pede ajuda ou que mostra que tem alguma coisa acontecendo. Como é que a escola conduz isso, né? Ela tem uma postura ativa, como é que ela encaminha essas situações que acontecem na escola? Ou ela não é efetiva nas suas medidas? Porque uma vez que ela não é efetiva nas suas medidas, de alguma forma isso contribui para a violência, né? Ela amplifica essa violência. Ela acaba entrando nesse ciclo também, né? Porque acaba não participando diretamente no sentido de Sim, ela não evitar, é efetiva, né? E aí eu penso, isso é uma prática nossa no SESO, que a gente tem uma cultura do respeito,
do respeito ao próximo, né? E que isso esteja incluído nas tarefas cotidianas da educação. A gente não precisa ter um projeto para trabalhar o respeito ao próximo, para trabalhar o bullying. A nossa informação, né, é no cotidiano, é na nossa prática, é o exercício de respeito ao outro, de se questionar, né, é diário. E como que a gente pode perceber, né, os pais, as mães, como que podem tomar conhecimento? Tem alguns comportamentos no jovem, na criança, no adolescente, que são mais evidentes que ele está sofrendo algum tipo de bullying? No geral, essa criança fica muito desinteressada da escola. Às vezes ele tem uma mudança brusca de comportamento, no momento está bem, de repente ele fica muito triste, às vezes ele tem algum mal-estar físico nas horas que precedem a ida para a escola, ele se refere a poucos amigos, ele recebe poucos convites, por exemplo, ele está sempre muito excluído, às vezes, das atividades que acontecem dentro da sala de aula, então ele se refere muito pouco a acontecimentos da escola, como fora da escola também, então poucos encontros, se refere pouco aos amigos. E qual é a influência da sociedade nesse tipo de comportamento? Como que o nosso cotidiano, né, os tempos atuais estão trabalhando nesse sentido? Bem, a escola é um microsistema, faz parte de um sistema maior, né? Então, assim, o que acontece nesse sistema afeta a escola, chega até a escola. Então, se a gente vive hoje uma sociedade rápida, que muda o tempo inteiro, que as nossas instituições vivem uma crise moral e ética, né? A gente vive uma sociedade que elege o ter em detrimento do ser. Tudo isso afeta a forma como os jovens também se relacionam, né? A gente vê pais extremamente sobrecarregados, sem referências, né? Os parâmetros das gerações anteriores não atendem mais às necessidades dessa geração, nem dos pais e nem dos filhos. E o que eu vejo são pais muito permissivos e jovens cada vez mais exigentes, cada vez mais egocêntricos, né? Então, assim, determinados comportamentos que cabem naquela família, quando chegam na escola, como é que fica, né? Como é que fica aquele jovem exigente, que quer que as coisas sejam sempre do jeito dele, né? Que não quer ter responsabilidade pelas suas atitudes, que quer sempre que a opinião dele prevaleça, né? Porque se isso é um comportamento que ele tem em casa, possivelmente é um comportamento que ele vai trazer para a escola. E isso é muito difícil de administrar nas relações, né? Especialmente na relação entre pares. Agora, a pessoa que está sofrendo bullying, né? Ela tem essa consciência de que ela está sofrendo bullying necessariamente? Por exemplo, existem lugares onde ela pode ter mais informação, para ela poder pedir ajuda, para ela entender o que está acontecendo? Bem, ela pode ter informações a respeito do bullying, ela pode saber que o que ela está sofrendo tem esse nome, mas isso não garante que ela vá pedir ajuda. Em geral, eles não pedem, eles se mantêm no silêncio. Eles pensam que dessa maneira eles vão evitar, por exemplo, represálias, né? Eles têm vergonha, por exemplo, de expor essa situação muitas vezes para os familiares, porque eles acham que eles não estão dando conta de resolver suas questões na escola, né? Que eles não são aptos, que eles não estão aptos a isso, que eles não são populares. E que vai piorar a situação ainda mais. Que vai piorar, que eles não estão dando conta daquilo. Então, eles têm muita dificuldade de revelar isso para os seus pais. Então, em geral, eles não pedem ajuda, ou não com facilidade. Daí a importância dos pais e da própria escola, né? Sim, da proximidade, né? Dos adultos da relação, seja no espaço escolar, seja no espaço familiar. Em prestarem atenção a esses comportamentos da criança e do adolescente. Agora, você também participou como autora, né, nesse livro aqui, que foi coordenado pela Beatriz Marinho de Paulo. Quero mostrar aqui, né, Psicologia na Prática Jurídica, Criança em Foco, com esse trabalho sobre o bullying também. Também. Na verdade, esse livro reúne artigos de diferentes profissionais, então psicólogos, psiquiatras, operadores do direito, tendo a criança como foco, né? Crianças que são atendidas pelo sistema judiciário. E é uma leitura que você acha que é recomendada para os pais, para o leigo, ou é mais para quem já tem
uma atuação específica profissional nessas Mais áreas? para uma atuação profissional. Quem quiser saber mais sobre essa questão vai encontrar um bom material no livro. Isso. Eu quero te agradecer muito, Daniela, pela nossa entrevista, né? E também porque esse tema, né, o bullying é um tema muito importante que a gente tem que estar sempre lembrando, né? Não podemos estar deixando de lado de forma nenhuma. Uma forma de proteger sempre as crianças e adolescentes que passam por esse problema. É isso aí, muito obrigada. E nós voltamos já já. Vamos conversar com a cantora Verônica Bonfim, que vai ser uma das atrações super especiais do Festival Poeterê, que vai acontecer no Centro Cultural FESO ProArte, no dia 25 de novembro, das 10 da manhã até as 10 horas da noite. É um minutinho só, não saia daí.